A história da humanidade, meus caros, não é escrita apenas com tinta de glória e progresso. Não. Ela também carrega em suas páginas a marca indelével da crueldade, da barbárie. Ao longo dos séculos, diferentes povos, em diferentes cantos do mundo, desenvolveram métodos elaborados, perturbadores, para infligir dor e sofrimento. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar no lado mais sombrio da história, explorando alguns dos métodos de tortura mais brutais e aterrorizantes já registrados. Então sejam muito bem-vindos ao Top 10 Imperdível mais uma vez. Já aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque hoje vamos desvendar as práticas mais cruéis já concebidas pela mente humana. É essencial lembrar que, por mais repugnantes e horríveis que esses métodos sejam, eles são um espelho da nossa própria natureza. Ao confrontarmos as trevas do passado, podemos verdadeiramente apreciar a luz do presente e lutar por um futuro mais humano, mais justo. Neste vídeo, vamos explorar não apenas a história por trás de cada método de tortura, mas também seus mecanismos, seu impacto psicológico. Vamos tentar entender o contexto em que foram aplicados e as razões que levaram à sua utilização. Preparem-se, pois a jornada será perturbadora. Imaginem a Valáquia, no século XV. Uma terra envolta em medo, onde a sombra de Vlad III, o Empalador, pairava sobre tudo e todos. Sua arma predileta? O empalamento, uma forma de tortura tão brutal quanto eficaz. As vítimas, muitas vezes prisioneiros de guerra ou aqueles que ousavam desafiar o poder de Vlad, eram levadas a praças públicas. Ali, diante dos olhos de todos, uma estaca de madeira era fincada no chão. Os algozes, então, suspendiam as vítimas sobre a estaca, que penetrava seus corpos lentamente, causando uma agonia que podia se estender por dias. Abandonadas à própria sorte, as vítimas sofriam não apenas com a dor excruciante, mas também com a fome, a sede, o ataque de animais selvagens. A morte, quando chegava, era uma dádiva. Reza a lenda que Vlad, o Empalador, mandava cercar seu castelo com uma floresta macabra, formada por suas vítimas empaladas. Um espetáculo grotesco que servia como um aviso a todos que ousassem desafiá-lo. O empalamento, um método de tortura que desafia a própria definição de crueldade, é um lembrete sombrio da capacidade humana para a barbárie. Na busca incessante por poder, por controle, civilizações antigas recorreram a métodos de tortura que desafiam a imaginação. O esfolamento, a remoção da pele da vítima enquanto ainda viva, era uma dessas práticas terríveis, utilizada por povos como os assírios e os astecas. Imaginem a cena: a vítima, imobilizada, indefesa, observando com horror enquanto seus algozes se aproximam. Nas mãos, lâminas afiadas de obsidiana ou bronze, prontas para iniciar o processo. A pele era cortada e arrancada em tiras, expondo músculos, tendões, ossos. Uma dor indescritível, amplificada pela exposição das terminações nervosas. A morte, embora inevitável, era lenta, agonizante, muitas vezes causada por choque hipovolêmico ou infecção. Os astecas, em seus rituais religiosos, utilizavam o esfolamento com uma frequência assustadora. Eles acreditavam que a pele humana possuía um significado espiritual profundo. As peles das vítimas eram frequentemente utilizadas em cerimônias, um lembrete macabro do poder dos deuses e da brutalidade humana. A Idade Média, frequentemente romantizada em livros e filmes, era, na realidade, uma era de violência e brutalidade. A roda de Catarina, um instrumento de tortura amplamente utilizado na Europa medieval, é um testemunho cruel dessa realidade.
Imaginem uma grande roda de madeira, semelhante àquelas usadas em carroças, com raios que se estendiam para fora. A vítima despida era amarrada à roda e torturada, enquanto seu corpo era lentamente triturado. O carrasco, utilizando um martelo pesado ou uma barra de ferro, golpeava os membros da vítima, quebrando ossos, esmagando músculos. A cada impacto, a vítima se contorcia em agonia, enquanto a multidão observava em silêncio. Alguns, é claro, apreciavam o espetáculo com prazer sádico. A tortura podia durar horas, até que a vítima finalmente sucumbia aos ferimentos. A roda de Catarina, um símbolo da crueldade medieval, representava a capacidade humana para a barbárie e a busca por vingança. Capítulo 4. O terror insidioso da tortura do rato. Se alguns métodos de tortura se destacavam pela brutalidade física, outros exploravam os medos mais profundos da mente humana. Testemunha. A tortura do rato, um método insidioso que combinava terror psicológico e dor física, é um exemplo arrepiante. Imagine uma gaiola pequena, escura, com um único ocupante, um rato faminto. A gaiola era presa ao corpo da vítima, geralmente o abdômen, e o rato era estimulado a escapar. O calor do corpo da vítima e a perspectiva de liberdade levavam o rato a roer, desesperadamente, a única saída, a carne da vítima, testemunha. A dor era intensa, agonizante, amplificada pelo terror psicológico de ter uma criatura se enterrando em seu corpo. A tortura do rato, um método cruel e desumano, demonstra a capacidade humana de explorar nossos medos mais profundos para infligir sofrimento. Capítulo 5. O serrote. Uma morte lenta e cruel. Em um mundo onde a crueldade frequentemente reinava suprema, o serrote emergiu como um instrumento de execução particularmente brutal. Sobrevivente. A imagem é perturbadora. A vítima, suspensa de cabeça para baixo, nua, totalmente vulnerável. O serrote, uma lâmina longa, dentada, era posicionado entre as pernas da vítima e dois carrascos começavam a cortar, lentamente, o corpo em dois. A posição invertida, embora aparentemente piorando a tortura, na verdade prolongava a agonia. O fluxo sanguíneo invertido mantinha a vítima consciente durante a maior parte do processo, permitindo que experimentasse cada momento de dor excruciante, enquanto o serrote abria caminho através de carne e osso. A morte, quando finalmente chegava, era um alívio bem-vindo. O serrote, uma lembrança brutal da capacidade humana para a crueldade, serve como um lembrete sombrio dos horrores que os humanos são capazes de infligir uns aos outros. Capítulo 6. A gaiola de ferro. Confinamento e humilhação pública. A tortura transcende a mera inflição de dor física. Muitas vezes, o sofrimento psicológico é ainda mais devastador. Testemunha. A gaiola de ferro, um instrumento de tortura que combinava confinamento extremo e humilhação pública, é um exemplo assustador. Imagine uma gaiola de ferro, apenas grande o suficiente para conter a vítima em uma posição contorcida, desconfortável. Uma vez trancada dentro da gaiola, a vítima era frequentemente exposta em público, tornando-se um espetáculo para os outros. A fome e a sede se tornavam companheiros constantes, enquanto os dejetos se acumulavam no fundo da gaiola, criando um ambiente fétido, insalubre. Testemunha. A exposição pública amplificava o sofrimento, transformando a vítima em um objeto de escárnio, de desprezo. A gaiola de ferro, um símbolo de crueldade e degradação, explorava a necessidade humana de conexão, de dignidade, transformando-as em instrumentos de tortura.
militar ou religiosa. Com o passar do tempo, as lesões causadas pelo peso e pela pressão se tornavam fatais. O cavalo de madeira é um exemplo de como métodos de tortura pelo cavalo de madeira, ou cavalo de Judas, era uma prática em que a vítima era colocada sobre uma estrutura em forma de pirâmide ou vértice, que pressionava de forma aguda entre as pernas. A dor causada pela própria gravidade do corpo era insuportável e, em alguns casos, os torturadores adicionavam pesos extras para intensificar a pressão. A vítima não apenas sentia uma dor intensa, mas o próprio movimento causava ferimentos graves nos músculos internos. Esse método era comumente usado para torturar aqueles que desafiassem a autoridade, diziam ser cruéis e impiedosos, usando o próprio peso da vítima para infligir uma dor sem fim. Na busca por métodos de tortura eficazes, os antigos chineses desenvolveram uma forma de tortura insidiosa que explorava a paciência, a resistência humana, a tortura da gota chinesa. Imaginem uma sala silenciosa, escura, a vítima amarrada a uma cadeira, incapaz de se mover. Acima de sua cabeça, um único recipiente cheio de água, com um pequeno orifício por onde uma única gota caía a intervalos regulares. No início, a sensação era quase insignificante. Mas à medida que as horas se transformavam em dias, a repetição constante da gota caindo no mesmo ponto da testa da vítima se tornava uma tortura agonizante. A dor, embora inicialmente pequena, aumentava gradualmente, transformando-se em uma sensação latejante, insuportável. A privação do sono, a imobilidade e a expectativa constante da próxima gota levavam a vítima à beira da loucura. A tortura da gota chinesa, um exemplo de crueldade refinada, demonstra o poder devastador da paciência, da repetição na quebra da mente e do corpo humanos. Na Grécia Antiga, a criatividade humana não conhecia limites, mesmo quando se tratava de métodos de tortura. Um exemplo arrepiante dessa criatividade distorcida é o touro de bronze, um dispositivo tão horrível quanto engenhoso. Imaginem um touro de bronze oco por dentro, com uma porta na lateral. A vítima era trancada dentro do touro e um fogo era aceso sob ele. À medida que o metal aquecia, a vítima dentro assava lentamente, seus gritos abafados pelas paredes de bronze. Para aumentar o horror, o touro foi projetado para amplificar os gritos da vítima, transformando-os em sons semelhantes aos mugidos de um touro enfurecido. O espetáculo macabro atraía multidões, que se maravilhavam com a música produzida pela agonia humana. O touro de bronze, um símbolo de crueldade, de sadismo, representa a depravação que a mente humana pode alcançar quando a compaixão é substituída pela sede de poder e entretenimento. Ao longo da história, a tortura tem sido usada não apenas para punir, mas também para extrair confissões ou simplesmente satisfazer a crueldade humana. O esmagamento com pedra, um método de execução brutal, é um exemplo assustador dessa realidade. Imaginem a vítima, amarrada, imóvel, deitada de costas. Lentamente, pedras pesadas eram colocadas sobre seu peito, uma a uma, aumentando gradualmente a pressão. A cada pedra adicionada, a respiração se tornava mais difícil, a dor se intensificava e a vítima lutava em vão contra o peso esmagador. Os ossos do peito cediam sob a pressão implacável, os pulmões se comprimiam e a morte lenta, agonizante por asfixia, se aproximava. O esmagamento com pedra, um método de tortura brutal, desumano, demonstra a capacidade humana de transformar objetos simples em instrumentos de sofrimento inimaginável.
Ao longo desta jornada perturbadora, exploramos alguns dos métodos de tortura mais cruéis da história humana. Cada um desses métodos, embora horrível em sua concepção e execução, serve como um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade. Esses métodos de tortura, apesar de pertencerem ao passado, nos lembram da capacidade humana para a crueldade. Que possamos aprender com a história e trabalhar por um futuro mais compassivo, mais justo, onde a dignidade humana seja respeitada e a tortura seja relegada aos livros de história. Lembremos dessas atrocidades não para nos deleitarmos com a crueldade, mas para garantir que elas nunca mais se repitam. Que possamos construir um futuro onde a compaixão e o respeito prevaleçam e onde a tortura seja apenas uma lembrança distante de um passado sombrio. Deixa nos comentários qualquer palavra de otimismo ou esperança, mesmo que seja um oi ou um amém, para fazer valer essas palavras finais. Muito obrigado por estar aqui conosco e até logo.